Salve, salve, colegas, tudo em paz com vocês? Aqui é o professor Marco Aurélio. Hoje é dia 3 de abril de 2023, uma segunda-feira. Estamos iniciando mais uma semana de resistência e luta. E no vídeo de hoje, nós teremos aqui um formato diferente. Nós vamos abordar a questão das eleições sindicais da APLB da nossa entidade. Contudo, eu darei foco aqui à nossa região, a região oeste, a Delegacia Sindical Bacia do Rio Corrente, que fica sediada em Santa Maria da Vitória. No entanto, reúne mais núcleos e mais cidades aqui da região. E eu trago para falar sobre isso o professor Gilmar. Ele é representante de uma chapa de oposição que conseguiu realizar a inscrição na última semana. No entanto, ainda aguarda a homologação da chapa de oposição. Ele é representante, ele está com mais 51 colegas nessa luta aqui para tentar mudar a direção da entidade, que também se perpetua aí por décadas aqui na região da Bacia do Rio Corrente. Seja bem-vindo, meu camarada professor Gilmar, e eu gostaria de iniciar perguntando um pouco sobre o seu trabalho, sobre você, que nasceu em Santa Maria da Vitória e tem essa história aí de luta na educação. Olá, Marcos. Olá, companheiros. É um prazer imenso estar falando com você agora aqui, Marcos. Eu me chamo Gilmar, sou professor aqui da Rede Municipal de Santa Maria da Vitória, leciono atualmente na Escola Ivani Nery Bueno, né, aqui na sede do município. Estou na área há mais de 25 anos, como docente, já fui diretor também em outras gestões, né, anteriores, mas hoje estou como professor na rede municipal. Que ótimo, parabéns, professor Gilmar. Professor Gilmar, qual a sua experiência? O senhor que hoje é um representante, compõe uma chapa aí com mais 51 colegas para disputar a delegacia sindical da Bacia do Rio Corrente. Qual é a sua experiência na militância? E eu diria que, na verdade, todos nós, professores e professoras, somos militantes políticos e educacionais desde o primeiro dia que nós adentramos uma sala de aula, porque a luta ela é árdua, as demandas sociais da comunidade, nós nos envolvemos com vários segmentos pelo fato de estarmos naquele lugar que é o chão da sala de aula, no meio de um conjunto, de um coletivo de pessoas. Mas qual a sua experiência na militância, os projetos que o senhor já participou em Santa Maria da Vitória relacionada à educação, ou mesmo à luta sindical, uma vez que o senhor pleiteia fazer parte da diretoria da delegacia sindical? Marcos, assim, a experiência são muitas, né? Porque sou filiado na APLB há mais de 20 anos e todos os embates que tivemos, eu estive juntos, de estar até acampados na CMS para brigar, né, de fato, pelo reconhecimento da categoria, né? Paralisações, greves. Então, a luta corporal, né, face a face, que realmente não é fácil, quando você briga com quem está no poder. Mas nunca arredei o pé, sempre com persistência, perseverança, né? Então, é a minha experiência, e por isso que eu estou nesse empenho de tentar modificar essa história. Entendi, muito bem. Eu gostaria agora, Gilmar, que você falasse a respeito desse processo da inscrição da chapa. Eu tenho acompanhado de perto, né, em alguns momentos ido com você a algumas cidades, e eu sei que essas últimas 2 semanas eu me sinto exaurido. Imagine você que esteve muito mais aí com o pé na estrada, a fim de reunir e visitar as cidades e municípios que compõem o núcleo da Delegacia Sindical Bacia do Rio Corrente. Então, conta um pouco para a gente aqui como foi esse processo de inscrição de chapa. Lembrando que você, como eu, somos professores e precisamos cumprir uma carga horária de 40 horas, preparar aula em casa, corrigir atividades e preparar atividades, e ainda assim nós temos que nos articularmos para formar uma chapa e mudar direções aí que estão há décadas no mesmo lugar. Então, como foi este processo de inscrição de chapa, essa inscrição que foi realizada na última semana? Marcos, pense numa coisa totalmente complicada. Primeiramente, eu quero até agradecer você aí pela força, pelo empenho, pela dedicação também, que se não fosse você também, esse trabalho nosso, ele não iria à frente. Então, primeiramente, quero agradecer a você. Relatar um pouquinho aqui de uma situação bastante complicada, uma pela falta de transparência. Edital lançado em cima da bucha, que nós tivemos praticamente menos de 10 dias, não tínhamos acesso às informações de quem era associado, quem não era associado, e sem contar do boicote, né, que a gestão atual tentou fazer nos demais núcleos.
tínhamos que percorrer várias cidades, são 6 núcleos, com aqui a sede, são 7, tudo na base de amizades, transportes, combustíveis, tudo bancado pelo grupo, porque é realmente totalmente difícil. Eu vou dar como exemplo de Cocos a Serra Dourada, são mais de 200 quilômetros de uma cidade para outra, ou seja, isso somente de ida, né? Ida e vinda, como você presenciou, são mais de 400 quilômetros. E nós tivemos que ir estar nessas cidades, às vezes 3 vezes. Foi o caso de Santana, nós tivemos que estar lá 3 vezes, em Canápolis 4 vezes, em Coribe 3 vezes, por conta desse jogo sujo, porque na realidade eles não queriam que tivesse uma segunda chapa. Essa era a lógica. E eu só vim conseguir a relação de uma dessas fichas de associação, de associados, somente em Cocos, assim mesmo porque o advogado da PLB aqui, que também é esposo da presidenta, né? Marido e mulher comandando o sindicato aí há quase 2 décadas ou mais. Então, é um processo totalmente complicado. Mas a gente tem Deus, né? E quando a gente coloca Deus na frente, as coisas, elas vão tomando rumos positivos. Então, esse foi uma das dificuldades que nós tivemos, justamente essa falta de transparência. E querendo mudar o estatuto, querendo fazer alterações sem estar no estatuto, que eu nunca vi na minha vida ter um estatuto e simplesmente alguém querer passar por cima dele. É o que está tentando acontecer aqui. A interferência direta do advogado para que não saia uma segunda chapa. Compreendo, professor Gilmar, e pelas informações que eu recebo de toda a Bahia, de todo o estado, eu até sou capaz de apostar que aqui na Bacia do Rio Corrente seja a única delegacia sindical que será disputada com a chapa de oposição, porque os colegas que tentaram fazer o mesmo trabalho de escrever uma segunda chapa não conseguiu, pela burocracia, né, que foi, pelo número de regras e normas que estão em documentos diferentes, no edital, no regimento, no estatuto, há lacunas em um documento em outro, e aí você precisa dominar toda essa normativa que é criada. As dúvidas não são esclarecidas diretamente, há uma burocracia, precisa entregar papel, precisa fazer requerimento, é muito complicado. Eu acompanhei isso de perto, estudei também as normativas e vi o quanto é complexo. São mais de 100 folhas e, além disso, você tem que escrever um número de candidatos que é muito grande, né? É quase irrealizável se você considerar a vida da categoria no dia a dia, no cotidiano. Aqui mesmo na Bacia do Rio Corrente, nós temos 6 cidades que são distantes. Eu digo que você deve ter percorrido essa semana mais de 1.000 quilômetros de um canto a outro para poder articular e debater a formação de uma nova chapa. Sem falar que cada candidato desses 52 tem que apresentar uma lista de documentos, e eu vi lá que no dia da inscrição vocês tiveram que apresentar uma pilha de papel que certamente ali tinham umas 1.000 ou 1.500 folhas de cópias reproduzidas, cada um tem que apresentar 12 contra-cheques, comprovante de endereço, ficha, autorização. É uma burocracia terrível, realmente. A gente fica assim com o pé atrás e também consegue desenvolver um raciocínio nesse sentido, né, nessa hipótese e possibilidade de que tudo é feito para que não haja uma segunda chapa, uma chapa de oposição. Mas agora que a inscrição aconteceu, qual a sua expectativa, né, em ter a inscrição homologada? Até porque o processo é esse. Primeiro a gente articula 52 candidatos, 52 nomes, uma pilha de documentos para fazer a inscrição só aqui na delegacia. A gente não está falando da diretoria executiva lá em Salvador, não, que tem mais 65 membros, inclusive de várias outras regiões do estado, e nem de outras delegacias. Estamos falando somente dessa delegacia aqui do Oeste, a delegacia da Bacia do Rio Corrente. Mas depois de toda essa burocracia, essa luta, essa inscrição, ainda aguardamos a homologação ou a conhecida impugnação que nos últimos anos nós temos assistido aí em todos os lugares do estado quando aparece uma chapa de oposição. Mas eu quero saber do senhor, professor Gilmar, qual a sua expectativa sobre a inscrição, a homologação da chapa de oposição aqui na Bacia do Rio Corrente? Marcos, a primeira, a fé e esperança. Diante de tanta luta, de tantos obstáculos, né, que a gente foi derrubando um por um, a gente tem a esperança que essa chapa ela seja homologada e que a chapa 1 não entre com o processo de descaracterizar o nosso trabalho, porque
pegamos aí essa jornada aí, como você sabe, você é conhecedor, né? Sem nenhuma transparência. Inclusive, sábado mesmo, o advogado do sindicato, ele no seu programa de rádio, ele disse que tinha 2 colegas da nossa chapa que não eram filiadas. Como é que ele teve esse acesso? Então, houve um vazamento de informações, entendeu? Se a comissão é encarregada de dar esse parecer, que acontecerá brevemente, como é que ele já tinha essa informação? Então, nós estamos na expectativa que ocorra de forma transparente, porque tanto aqui a sede quanto as regionais, né, os núcleos, eles desejam a existência de uma segunda chapa. Porque chapa 1, ele não é democracia, ele é imposta, e nós não queremos mais isso. São quase 2 décadas das mesmas pessoas, e como eu falei anteriormente, a gestão agora atual, ela quer colocar alguém sem ao menos ouvir a categoria, para dizer se está bom, se está ruim, se precisa modificar ou não. Simplesmente, ela colocou sem tomar conhecimento, sem tomar partido. Então, a gente espera que a comissão, ela julgue com os olhos da razão e que nossa chapa, ela seja homologada sem nenhuma interferência. Muito bem, professor Gilmar, muito bem. Eu também tenho muita fé, muita esperança de que a democracia sindical ela existirá aqui na Bacia do Rio Corrente, com a disputa de mais de uma chapa, com a oportunidade da categoria, de forma transparente, democrática, escolher, ouvir as propostas, porque depois da homologação começaremos o período de campanha ainda nos próximos 2 meses, até o dia realmente da votação do pleito. E eu quero assistir a esse show de democracia com os colegas professores da rede municipal, as professoras da rede estadual, ouvindo as propostas, questionando, debatendo, se mobilizando, a fim de escolher no dia da eleição justamente a chapa que melhor se apresentar, né, e maior condição em termos de propostas e programa, né, de gestão para os próximos 4 anos tiver. Então, eu também tenho muita fé, muita esperança que haverá democracia, porque senão vai ter luta do mesmo jeito, porque ninguém suporta mais ficar dessa forma, a cada 4 anos, chapa única, oposição com chapa impugnada, ninguém suporta mais isso, e haverá luta independente também do resultado dessa homologação. Mas eu tenho certeza que nós teremos uma campanha bonita aqui, com 2 chapas, e ao final a chapa vencedora entenderá e acolherá também a chapa perdedora, porque afinal de contas somos todos colegas e o respeito deve ser mantido de forma civilizada acima de tudo. Para encerrar aqui essa belíssima conversa com o professor Gilmar, direto de Santa Maria da Vitória, aqui no oeste da Bahia, 900 km da capital, mais perto de Goiás, de Minas aqui do que de Salvador. Para encerrar, professor Gilmar, eu gostaria que o senhor fizesse as suas considerações finais, assim, qual a mensagem que você deixa aí para quem está nos assistindo por toda a Bahia. Primeiramente, eu quero agradecer você, Marcos, e parabenizar também pelo belíssimo trabalho que vem desempenhando aí também, motivando as pessoas, né, a buscarem o seu espaço ao sol. Eu quero dizer a cada colega aqui que não desistam, que busque. O nome correto disso aí é dedicação. Não pare em instante algum. Eu falo isso porque quando eu pensei em desistir, vinham forças maiores e me davam esse incentivo para continuar. Da mesma forma, eu peço a vocês, se tiverem algum sonho de brigar aí para lançarem chapas, também façam. É difícil? Mas não é impossível. Então, nós aguardamos aqui a homologação da nossa chapa e assim que ela for homologada, nós entraremos no ritmo, né, no ritmo de campanha. E eu espero que o vencedor, né, como o Marcos falou, acolha os demais, porque nós trabalhamos em prol da categoria, né? E um abraço a cada um de vocês, que fiquem com Deus. É isso aí, professor Gilmar, muito obrigado a vocês, colegas que acompanharam e assistiram a essa conversa hoje, nessa segunda-feira, nesse novo vídeo. E continue acompanhando as nossas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube, @Marco Aurélio Professor, e logo, logo eu trarei a notícia, se houve homologação ou não, dessa chapa de oposição aqui na Delegacia Sindical Bacia do Rio Corrente, que é composta, além de Santa Maria, também pelos municípios de São Félix do Coribe, Cocos, Jaborandi, não, Coribe, São Félix do Coribe, Cocos, Santana, Serra Dourada e Canápolis, né? Então, nós temos todos esses municípios envolvidos, é um contingente enorme
de professores municipais e professores estaduais nessa luta. Então, fico por aqui. Abraços, resistência e luta sempre, e até o próximo vídeo.